Senhor? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Salmo 105, verso 8. Salmos, hoje o número 105, verso 8. Do 8 ao 15 somente. Salmo, a harpa cristã de Israel. Número 105, verso 8 até o 15. Amém, amados? Dizem assim: lembra-se perpetuamente do seu conselho, da palavra que mandou até milhares de gerações, do conselho que fez com Abraão e do juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto, e a Israel por conselho eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Amém? Amém. Muito bem. A gente, lendo o livro de Salmos, o que mais tem me chamado a atenção é como Deus orientava os salmistas para que eles nunca esquecessem da história deles no passado, do princípio deles, e que esta história, trazida por Deus com milagres extraordinários para este povo, fosse sempre uma maneira deles firmarem-se na palavra e passarem pelas adversidades do presente e motivarem a fé para as que viessem no futuro com estas lembranças que mostravam e testificavam a fidelidade do Senhor, mesmo que o povo por alguns instantes não fosse fiel. Deus, sustentando a sua palavra, criava oportunidades, caminhos, como diz Naum, em meio a tormentas muitas vezes provocadas por aquele povo, mas direcionava eles e cumpria a promessa feita. Este é um destes salmos de louvor ao Senhor, por lembrança da origem, do princípio da história. Todos nós temos curiosidade em conhecer os nossos irmãos, a nossa família, os nossos parentes sanguíneos do passado. Nós temos a curiosidade de conhecer, porque aí nós vamos descobrir a nossa origem. Aí nós vamos descobrir, nós temos por hábito de dizer: fulano puxou o pai, puxou a mãe, o avô, porque nós olhamos a forma de ser da pessoa, o temperamento, até mesmo a fisionomia, a parte física da pessoa, a sua forma de agir, características que demonstram a sua forma de agir, tanto quanto agiu ou numa mesma condição agiria o seu familiar, o pai, a mãe, o tio, a tia, o primo, o avô. Nós temos esta característica de olharmos, e isso testifica as nossas origens, os nossos princípios. E espiritualmente também nós temos que ter as características de Cristo na nossa vida, sermos imitadores dele, como Paulo ensinou, para que possamos ser conhecidos por tal e termos os nossos valores e princípios espirituais adquiridos, bem fundamentados na palavra do Senhor. Então é muito legal quando a gente lê um salmo desse, e o salmo fala muito dos atos do homem obstinado, em contraste
com os atos do Senhor, com Deus, que nunca falha. Então o salmista faz um convite a recordar a história de Israel e os atos do Senhor, desde o princípio, com este povo que ele mantinha, apesar das muitas quedas do homem, a aliança do Senhor era mantida e os seus propósitos cumpridos de maneira muito bonita. Nós lemos aqui que Deus falava que eles precisavam recordar da promessa que o Senhor fez a Abraão, confirmou em Isaque, ratificou em Jacó, constituiu através de Jacó e Israel este povo e conduziu eles a estarem atentos para que observassem que esta promessa iria se cumprir, uma promessa de uma herança que era a terra prometida, a Canaã. Deus fez uma promessa a um homem que, humanamente falando, era impossível que ele pudesse acreditar ou ter condições naturais para que aquilo se cumprisse. O Senhor disse a um ancião de 75 anos, uma irmã na terceira idade, disse a eles: olha, saiam da terra que estão, vão a um lugar que eu vou mostrar, sozinhos não levem ninguém, porque através de vocês eu vou constituir uma grande nação. Abraão creu nisso, deixou tudo para trás e saiu a ermo, sem saber para onde ia, andando pela fé, acreditando no Deus que ele servia. Sem nada, a falha foi levar Ló, o seu sobrinho amado, que talvez mais deve ter levado por sua idade, mas não deveria ter feito. Porém, o mais difícil Abraão fez, que foi deixar tudo para trás, família, dinheiro, posses, tudo, e sair só com a esposa, andando a quem não tem fé, a ermo, sem eira nem beira, sem sentido, e dizendo que iria acreditar que iria conquistar uma terra e que seria pai de uma grande multidão. Os anos se passaram e foram 25, entre os erros e acertos, foram 25 anos até que nasceu Isaque, que também se casa com Rebeca, que não pode gerar, e que após alguns anos nasce Esaú e Jacó, que não se dão bem desde o ventre, dividem-se, dois povos surgem do ventre de Rebeca. Jacó, um enganador, um rapaz problemático, oportunista, espertalhão, tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, torna-se um homem manco, mas forma-se ali um povo, Israel, e Deus diz a ele: olha, eu vou abençoar este povo, e eles serão numerosos, e eles vão conquistar a terra prometida. Por isso que Paulo diz em Gálatas, se minha memória não me pega, 4:28, que nós somos filhos da promessa, descendentes desta promessa, descendência de Abraão, abençoados por esta promessa, e que nós precisamos acreditar nela. Então nós temos como nossos princípios viver milagres de Deus diariamente, acreditar no sobrenatural, renunciar quando ouvir a voz de Deus, obedecê-la, não ser compreendido pelos demais e, acreditando nisso, conquistarmos grandes vitórias para a nossa vida. Então a nossa origem é essa, viver da fé. Por isso que o sábio apóstolo Paulo, quando foi responder aos
carta aos irmãos em Roma, dizendo que eles não mudassem de forma alguma aquilo que tinham recebido, não agregassem nada ao plano da salvação, não trouxessem rudimentos da lei, porque aquele evangelho que eles tinham ouvido era um evangelho verdadeiro, e que o justo que acredita nele viveria pela fé. Ele não viu o Senhor Jesus, mas ele crê que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, deu a ele liberdade, conquistou a entrada no céu, e ele é mais do que abençoado por isso, porque ele está aqui de forma passageira. O justo viverá pela fé. Esta é a nossa origem, irmão. Esta é a nossa origem. Por isso que nós precisamos ter isso na nossa memória, como diz o salmista: louvai ao Senhor, porque Deus não se esqueceu em instante algum das promessas que fez a Abraão, e integralmente cumpriu aquela promessa. Ele é o mesmo imutável, fará o mesmo conosco. Então o salmista está dizendo: louvem ao Senhor, adorem ao Senhor. Ele encerra uma parte do livro de Salmos, uma parte bonita de gratidão a Deus por tudo. Esta parte do Salmo ainda diz: Deus se lembra perpetuamente, ou seja, de forma inapagável na memória, sem dia e nem hora para acabar aquilo. O Senhor se lembra do que fez com Abraão, de tudo aquilo que eles tiveram como aliança, como pacto. Não se esqueceu de maneira alguma. E ainda diz assim: olha, eram poucos. Quando a promessa foi feita, era Abraão e Sara. Um casal, como eu disse, um casal de anciãos, na terceira idade. Era Abraão e Sara. Depois, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca. Depois, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Quando foram ao Egito, era Jacó com seus filhos, porque José tinha chegado lá antes. E aí as coisas começaram a crescer. E o Senhor dizia assim: olha, eu fui fiel a eles quando eram poucos. Uma promessa impossível recebida com uma quantidade de pessoas desproporcional ao tamanho dela. Vou fazer de você pai de uma multidão. E o homem teve um filho só. E na velhice, com 100 anos, depois ele diz: vou fazer de você, Isaac, o que fiz com seu pai, a extensão da promessa, o denário da tua vida também. E o rapaz, já depois dos 40, tem 2 filhos, e um só segue aquela orientação, ou recebe aquela promessa, que foi Jacó. Esse já tem 11, então as coisas já começam a tomar um pouco mais de corpo. Mas em meio a idas e vindas, a confusões, problemas familiares terríveis, esta palavra de Deus vai prevalecendo, vai passando. E o Senhor diz: eu dei proteção a eles. Quando eram um povo pequeno, vulneráveis ao ataque das grandes nações, humanamente falando, desprotegidos. Como que um casal, pode lutar contra um império, contra um rei, até mesmo
divisão. A mãe passou a persuadir os dois filhos a criarem um problema entre eles. Ele precisa fugir do próprio irmão, deixar tudo na sua casa. Sai sozinho, dorme numa pedra, chega num lugar que ele não era conhecido, apesar de ser parente de Labão, mas chega lá e não era conhecido. Começa já tudo errado, porque ele gosta de Raquel, mas é enganado, porque é a lei da semeadura. Casa-se com Leia, não morre, porque Deus nos altos céus, olhando e lembrando-se, eu fiz uma aliança com o avô dele, eu preciso sustentar esta aliança, porque eu quero restaurar a minha comunhão com o homem. Desde o dia que caíram lá no Éden, eu vou restaurar. Eu fiz uma promessa, eu tenho uma aliança, e eu vou cumprir esta promessa incondicionalmente. Deus protegeu Jacó, guardou ele de todas as intempéries, de todas as dificuldades. Por isso que o salmista diz assim: Deus disse aos reis, não toque nos meus ungidos. E quando ele diz assim, não maltrateis os meus profetas, se refere a Abraão. Eu não lembro o texto que tem isso como uma maneira de falar, é Gênesis 20. Ele ainda diz, não façam mal aos meus servos. Foi guardando aqueles servos do Senhor, porque ele disse para Abraão, sai, eu vou te multiplicar, quem te abençoar, abençoado será, mas quem te amaldiçoar, amaldiçoado será. Então havia uma proteção. Por isso, irmão, contra Israel não vale encantamento. Gênesis 22, não vale encantamento. Podem e existem as nuvens do mal, porque o adversário das nossas almas foi destituído do céu por querer ser igual a Deus, e ele veio se não roubar, matar e destruir. Mas em Jesus nós temos vida e vida em abundância. Ele pode armar as ciladas, porque ele anda ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Ele pode armar a cilada, mas o Salmo 91 diz que ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aos anjos do Senhor será dado ordem para te guardar em todos os teus caminhos. As hostes infernais existem sim, e nós não batalhamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra elas que atuam nas regiões celestiais. E quando Daniel orou para que Jerusalém fosse dada a continuidade da reconstrução, Deus deu uma ordem para que a resposta viesse e Ageu se movimentasse lá. Mas houve uma batalha nas regiões celestiais por 21 dias. Aí Deus mandou o arcanjo Miguel, e ele dissipou aquela nuvem, e chegou a resposta a Daniel, e o Senhor disse, no primeiro dia eu já tinha te ouvido. E quando isso aconteceu, lá em Jerusalém, Deus levanta um ancião de 83 anos por nome Ageu, e ele começa a profetizar: apliquem o vosso coração em servir ao Senhor, vamos obedecê-lo, vamos dar continuidade à reconstrução, porque a prata e o ouro pertencem ao Senhor, e a glória dessa última casa será maior do que a glória da primeira casa. Então existem sim as nuvens do mal, as obras do mal, mas aqui, olha, o Senhor disse, eles eram poucos, andavam errantes de povo em povo, de nação em nação, eram oprimidos pelos reis, ou em alguns instantes, os reis intentaram no coração, mas o Senhor nem permitiu que isto acontecesse. Por quê? Porque eles eram ungidos do Senhor, e o Senhor deu ordem dentro do coração daqueles reis maus: não
toqueis nos meus ungidos, e nem maltratem aqui o meu servo Abraão, nem Isaque, nem Jacó, nem o povo que peregrina para Canaã, conduzidos por Moisés, porque eu sou do lado deles e tenho uma promessa na vida deles. É uma promessa de Deus na tua vida, na nossa vida. A maior é o céu que nós vamos herdar. Mas enquanto estamos aqui, o Senhor nos acompanha, Ele é conosco. A tua oração move os céus, e o Senhor é com a tua família também. O Senhor é o que guarda os teus filhos, os teus netos, teus sobrinhos. O Senhor guarda e protege debaixo da redoma. Podem nem haver, porque as coisas passam no coração. 22 e 1 de Provérbio diz assim: diante do Senhor dos exércitos, o coração de um rei é como um ribeiro de águas. A tudo que o Senhor quiser que ele faça, ele se inclina e obedece. Aleluia. Glória a Deus. Usando um termo aqui sem ser cometer uma heresia, mas quantos livramentos invisíveis Deus nos dá. Os visíveis são aqueles que nós vemos, ou sentimos, ou sabemos que somos odiados, ou que somos perseguidos por aquela determinada situação, pessoa, enfim. Mas quantos que nós somos protegidos pelo Senhor? Quantos livramentos Deus não te deu hoje? Quantas artimanhas malignas foram tramadas nas profundezas do abismo para te derrubar, para derrubar a tua casa, para te entristecer, para te confundir, que nem ficaste sabendo, mas que o Senhor usou esse versículo aqui: não toque no meu ungido, não toque no meu ungido. E barrou a trama do mal, e ele foi derrotado. Aleluia. Não tenha medo, irmão, que o Senhor é contigo. Não. Ele pode estar batalhando para não cumprir a tua promessa. Ele batalhou para não cumprir a promessa de Abraão, batalhou para não cumprir a de Jacó, batalhou para não cumprir a promessa de Isaque. Os poços de Isaque eram entolados e tudo mais, um atrito, um conflito na família. Mas o Senhor Deus foi acertando as arestas e foi acertando para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse glorificado e a promessa se cumprisse, e se cumpriu. Deus é conosco, irmão. Deus é conosco. Tu foste protegida e protegido de forma invisível, porque há o anjo do Senhor acampado ao teu redor para te guardar de todo mal. Quantos livramentos invisíveis Deus deu a Abraão, e os visíveis. Ele poderia ter morrido quando mentiu, desesperado que Sara não era esposa e sim mulher dele, mas o Senhor não deixou. Quando Jacó dormiu na pedra, também um animal peçonhento poderia ter mordido ele. Alguém, um peregrino, poderia ter passado e matado ele, principalmente se descobrisse a sua origem, a sua raça, o seu povo, melhor dizendo. Mas o Senhor guardou, o Senhor protegeu. O fiel é conosco, o fiel é conosco. O fiel é conosco. Tem uma irmãzinha que trabalha fazendo a manutenção da limpeza do prédio. E às vezes eu me divirto com ela, com a simplicidade dela. Até outro dia eu perguntei para ela qual era o tempo de serva de Deus que ela tinha. Ela disse: não, pastor, desde o berço. Então, já há alguns anos, mais de 50, eu não lembro a idade dela. E quando ela vê alguém
que é envolvido com obra do mal, ela se desespera. Aí, pastor, tem que orar, porque tal, isso. Aí eu disse assim, irmã, nem Jesus tentou ao diabo. Quando ele disse, se atira daí, se você for um filho de Deus, se você se dobrar diante de mim, eu te dou tudo. Nem Jesus tentou ele. Mas ele repreendeu uma autoridade. E Deus deu vitória ao nosso Jesus. Não tenha medo dessas pessoas envolvidas com isso. Porque o Senhor Deus é contigo aqui, passando este pano aqui, no ralo do prédio. O Senhor Deus é contigo. Ela começou a lacrimejar o olho e dizer verdade. O Senhor Deus é conosco. Podem estar armando contra ti, fazendo alguma coisa, oferta e coisa do tipo, mas nós estamos guardados e protegidos debaixo do sangue de Jesus Cristo. E é o que o salmista está dizendo. Os reis maldosos viram um povozinho pequeno, mas o Senhor não permitiu que ninguém os oprimisse. E por amor a eles e a aliança feita com eles, repreendeu o mal, dizendo, não toque neles. Não toque. Há uma ordem de Deus a nosso favor aqui hoje. Há uma ordem de Deus a nosso favor. E debaixo do sangue de Jesus Cristo, nós ordenamos e sem heresia declaramos ela no nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os anjos do Senhor estão trabalhando para te guardar e te proteger. Aleluia! É lindo isso, irmão. É lindo isso. Por isso que tem gente que sai pulando, né? Porque como que pode conter uma coisa tão bonita dessa? Sai pulando, marchando. Eu não sei fazer, mas eu acho até bonito. Sai pulando, marchando, porque não consegue conter uma coisa dessa. Olha, eles andavam de nação em nação. Em quantos lugares você entrou hoje ou vai precisar entrar amanhã? E o arroz lá de casa? Que pode ter sido feito um monte de coisa, do feijão, da carne, porque... Mas o Senhor Jeová não permite que nada aconteça conosco. Não. Em quantos lugares você entrou que talvez de forma oculta pode ter lá um acordo entre o homem do mal e a pessoa, de que quem entrar e comprar ou quem fazer. Existe tudo isso, irmão. Esse é o agir do mal. Quantas nações Abraão passou e o povo peregrinando também foi passar lá, e Balaque disse, amaldiçoa. Balaão, covarde, não teve força o suficiente para batalhar a princípio pelo Senhor, porque ele fazia tudo que desse lucro. A jumenta falou, mas a bênção que Deus tinha determinado foi determinado para o povo, e a maldição de Balaque não veio. Sabe por quê? Até a maldição do pecado foi levada na cruz do Calvário por nós, por Jesus Cristo. Por isso que é até perigoso você ficar achando
Maldito se fez o Cordeiro por nós na cruz do Calvário. Até o que era cativo, ele levou cativo e cativeiro para nos dar liberdade. Levou tudo. Por uma única vez ele entrou no templo e se prestou como sacrifício vivo e nos abriu a porta do novo e vivo caminho, a herança do céu e a vida abençoada com Jesus Cristo aqui. Porque esta palavra tem que cumprir. Passou por locais horríveis, oprimidos pelo mal. Tem hora que a gente entra num comércio, num espaço assim, no nosso dia a dia, e você sente que tem alguma coisa ali que não, como me permita aqui a forma de expressão, parece que não bate. É porque não tem comunhão de luz com trevas. E o Espírito de Deus testifica. Mas a maldade que tem ali não te acompanha. Porque na hora que você sai, o Senhor repreende e diz: esse é meu servo, meu ungido. Nele você não vai tocar e nada vai acontecer com ele também. Parece uma ficção isso, mas é uma verdade. Estamos debaixo do sangue. Debaixo do sangue. Você se sente mal. Quantas pessoas maldosas que no dia a dia, os irmãos que são comerciantes podem falar aqui melhor que eu, que no dia a dia são pessoas oportunistas, que não perdem a oportunidade de dar o chapéu em alguém, mas que não conseguem fazer nada contra eles, porque o Senhor não deixa. O seu dinheiro é abençoado por Jesus e o inimigo não leva. E quando ele vier a permitir alguma coisa, é porque ele tem uma forma quadruplicada de abençoar depois. Se for dar continuidade, vai se ver o que ele fez com José. Porque ele te faz vitorioso na terra da aflição e da angústia. É uma coisa do nosso dia a dia, que te faz sentir-se agoniado. Minha tia, há algum tempo atrás, ela tinha, agora eu não sei, está gravando aí? Minha tia tinha mania de fazer jejum, muito jejum, pela necessidade. Um dia ela saiu em jejum para resolver o problema de uma casa. E quem disse que na hora dela entregar deu meio-dia? Ela disse: para aqui, eu vou comer um cachorro quente. Quem disse que o homem conseguia fazer o cachorro quente para ela? Ficou mal, porque não conseguiu resistir à presença do Espírito Santo de Deus na vida dela. Há um tempo atrás, de vez em quando eu fazia visita com a irmã Lídia, lá do São Lucas. Fazia visita. E eu já vi cada coisa, que eram as hostes infernais, que não conseguiam se conter, devido à presença do Espírito de Deus na vida dela, na nossa, que estávamos com ela. Em alguns instantes se contorciam pessoas, e ela levantava a mãozinha e dizia: em nome de Jesus. Invisivelmente isso acontece conosco direto, porque a presença do Senhor Jeová na nossa vida atemoriza, irrita e faz coisas terríveis contra as nuvens do mal. É esse versículo aqui. Não toque nele. Livramentos extraordinários Deus te deu hoje, vai te dar amanhã, tem nos dado, vai nos guardar, porque Ele é conosco. Ele é conosco para nos proteger, nos defender.
Não tenha medo. Não tenha medo do malfeitor. Tem textos bíblicos. Até Davi disse assim: não se indigne quando ele prospera no teu caminho. Confia no Senhor. Não fique preso ao questionamento de que parece que o ímpio está zombando de ti, prosperando. Se tu estás em paz com o Senhor, isto é momentâneo. Deus está permitindo, mas o Senhor te dará vitória e ele vai ficar envergonhado, porque Deus é do teu lado. É uma verdade, irmão, é uma verdade. É uma verdade. Não tem como fugir da palavra do Senhor. É inquestionável a Bíblia, a palavra de Deus. Por si só se explica. E através do auxílio do Espírito, isto entra dentro do nosso coração, nos fortalece, nos dá autoridade, e nós saímos vitoriosos em nome de Jesus Cristo. Davi disse: não terei medo de 10 milhares que estejam pelejando contra mim, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que Ele vai me proteger. Deus é contigo no teu comércio, Deus é contigo no prédio que você mora, Deus é contigo na rua que você mora, Deus é contigo em meio à tua família. Deus é contigo para te guardar do invisível, do mal, das tramas, das coisas que o adversário faz contra nós e que nós às vezes inocentes nem estamos sabendo. Deus é conosco para nos proteger, e Ele dá uma ordem: neste você não toca, neste você não toca, este você não vai maltratar. Não vai maltratar, porque eu não vou deixar. Era o que o Senhor está dizendo. Vocês são homens maus, não têm educação, maltratam os demais, mas Abraão, meu servo, meu profeta, vocês não vão maltratar. Eu disse que nós somos descendência de Abraão, filhos da promessa. Então contigo esta promessa está também na tua vida. A palavra está liberada: não vão te maltratar, porque Deus é do teu lado. Tem um médico que atende minha mãe, e que várias vezes eu vejo as pessoas reclamando, e eu vejo essa palavra aqui se cumprir, porque o Senhor neutraliza ele, o ímpeto ou o temperamento dele. E quando nós entramos na sala, ele pode estar estressado ao extremo. Ele olha e diz assim: tudo bem, minha querida? Tudo bem, meu querido? E eu falei para a mulher que estava reclamando, eu disse: isso não acontece comigo não. Eu não espiritualizei, porque ali também não é ambiente de ficar com esse tipo de palavra, dando-se um de melhor. Não espiritualizei, mas eu disse: não, ele é calmo quando a gente entra. Mas até a sexta-feira eu fiquei lá o dia todo. Até as meninas que atendem, às vezes ficam todas desconcertadas para chamá-lo. Mas quando nós entramos, Deus dá uma ordem dentro dele. Aleluia. E ele fica calminho. Levanta, estende a mão, às vezes até beija a minha mãe, porque tem idade para ser a avó dele, talvez. Está tudo bem. E as respostas a outras pessoas são às vezes ríspidas, porque não é um tratamento comum, não é uma enfermidade qualquer. E para ela ele diz assim: ainda tem muita coisa para fazer pela senhora aqui. E eu digo: isso é porque Deus é conosco. Dentro de mim eu digo: é porque Deus nos guarda. É porque essa condição o Senhor já leu e já viu. Antes dela acontecer, Ele já tinha avisado. Então Ele vai criando caminhos. De vez em quando sopra um vento, mas o Senhor é conosco no meio do vento. São as coisas práticas do dia a dia, irmão. As coisas práticas do dia a dia. Eu tenho conta no Banco do Brasil. Eu nunca fui lá pedir para abrir uma conta. Mas uma vez eu ia
Brasília, eu e o Ló ia dividir um congresso lá. Deus usa ele, faz anos que eu não vejo Ló, mas nós íamos lá. E o motorista chegou lá para buscar a gente na igreja de Santo André. Nós entramos no carro e fomos para o aeroporto porque íamos dividir o congresso. Eu pregar uma parte e ele pregar outra parte. No farol parou um Banco do Brasil assim. Tinha um Banco do Brasil. E na época eu não tinha conta, tinha uma continha no Bradesco. Uma conta de poupança lá. E não tinha condição de abrir conta. Nem hoje eu tenho. Pela forma de vida que eu tenho. Pela maneira que eu ganho meu ganha-pão. Que não é bem compreendido, enfim. Aí eu não vou saber explicar tecnicamente. Tem que chamar o contador, a Cláudia, que saberiam se explicar melhor. Mas enfim, eu cheguei lá. O carro parou assim do motorista. Dentro de mim uma voz deu um grito bem forte. Eu vou te dar uma conta e aguarda. Porque eu estava pedindo para o Senhor, para Ele me abrir uma porta, que eu precisava de uma conta. E eu tinha pedido para uma pessoa da igreja, que era gerente do banco, e ela disse, não posso. É para mim aprender a pedir só para o Senhor. Não quis abrir. Eu fui pedir para quem pode. Eu fui pedir humanamente falando. Nunca voltou um cheque, enfim, não sou caloteiro, mas alguém pode ter feito ela criar uma regra dentro dela, enfim, não abriu a conta. Perdeu também de ser abençoada. Enfim. Aí eu disse, não, eu não estou ficando doido não. Mas Jesus vai me dar uma conta aqui dentro. Ele deu uma rajada de língua e disse assim, é a minha, é a tua. Eu fiquei olhando para a cara do Ló e disse assim, vixe, minha voz. Nós congregávamos na mesma igreja. Tinha um irmão gerente do Banco do Brasil, ele aposentou. E ele foi lá no pastor presidente e fez uma proposta para o pastor, que ele queria ajudar os pastores a terem conta no banco. O pastor pediu na secretaria para ser impresso a relação de pastores, e foi o meu nome, foi o nome do Ló. Chegou lá no Banco do Brasil, eu fui aprovado. Só que eu nem sabia, eu estava achando com o Ló, fazendo a obra. Quando eu voltei, passaram uns 10 dias, chegou uma carta do Banco do Brasil com um cartão. Eu disse, Santo de Israel, tem misericórdia de mim. Tremi todinho, porque Deus faz a promessa, quando cumpre a gente fica não querendo crer. O pastor Paulo estava me dizendo isso agora há pouco. Que ele foi orar, orando, e Jesus disse para ele, o coração é duro, não creio em nada, mas por conta de ti eu vou cumprir o que eu vou te usar agora aqui, pera lá. Aí aconteceu comigo, meu coração ficou de Jesus, isso é verdade, isso é mentira. E dizia, vai lá numa agência e desbloqueia. Aí minha mãe, que tem menos fé que eu, disse, não faz isso não, depois vai começar a vir conta para você pagar. Aí eu catei o telefone, liguei lá no contador da igreja e disse assim, pastor Ronaldo, chegou uma carta aqui, assim, ele disse, meu filho, Deus está te dando uma grande vitória. Nós mandamos mais de 300 nomes, 70 voltaram aprovados, você está entre os 70. Pode ir porque está sendo aberta uma conta corrente para você, assim. O que você tem como, dizem espólio, o que você tem como espólio da igreja, a igreja vai passar a depositar todo dia, tal, assim. Aí eu comecei a chorar. Aí ele não entendeu nada. Aí eu disse, pastor, o carro parou na porta do banco, eu ouvi uma voz gritando dentro de mim que ia fazer isso, e o Ló deu outro grito, dizendo que ele também. Eu liguei lá, eu disse, cadê o Banco do Brasil? Ele soltou da rajada e disse, o cartão já está na minha mão, e o nome do Senhor foi glorificado aqui. Se Deus tiver que te abençoar, sabe de lei, se Deus tiver que te abençoar, Ele abençoa e acabou. Se Deus tiver que abrir uma porta, onde quer que seja, Ele abre e acabou. Ele abre.
Aí está falando sobre profecia. E um irmão contou que chegou uma pessoa perto dele e disse assim: faça uma oração por mim. Um irmão, somente com o fundamental de estudo, eu não sei hoje em dia qual que é o fundamental, deve ser o colégio. Ginásio não existe mais. Na minha época tinha primário, depois ginásio, depois colégio, enfim. Colégio técnico era uma coisa. Faz tempo. O irmão chegou para ele orar. 4 anos desempregado, vivendo da cesta básica da igreja. Aí ele disse que Deus mandou ele falar assim para ele: diga a ele escolher onde ele quer trabalhar. Era no domingo. Levantar amanhã 6 horas da manhã, tomar banho, pegar o currículo e ir na porta da empresa, porque eu vou abrir a porta para ele, eu vou honrar ele. Aí o irmão ficou pensando 1000 vezes. Mas na hora, porque a gente profetiza assim, depois que profetizou, cai a ficha e diz: Jesus, é agora. Fiquei doidinho na cabeça. É horrível, é horrível. Aí ele disse para o irmão: soltou. O irmão acreditou. Tinha vontade de trabalhar perto de casa, na Pirelli, que era perto, parece que dava para ir a pé. Levantou de manhã cedinho, tomou o banho dele, fez a barba e foi lá na porta, não tinha placa nenhuma. Aí chegou para o porteiro e disse assim: olha, eu quero deixar meu currículo aqui. O porteiro: mas não tem vaga não, mas eu quero deixar. Então espera só um minutinho que eu vou ligar no RH. Aí ligou lá. Aí a pessoa do RH disse assim: mande vir aqui. Ninguém entrava não, irmão. Mande ele vir aqui. Aí o irmão entrou com o currículozinho, que não tinha nada no currículo. Aí a moça deu a ficha, deu um teste e foi passando o tempo. Deu um ticketzinho e disse assim: almoce aí. O irmão almoçou, voltou e fez um, passou por um, passou por outro. Quando eram 5 horas da tarde, a primeira moça chamou ele e disse assim: amanhã, canta aí da graça. Amanhã, 7 horas da manhã, o Senhor venha para trabalhar com a sua carteira profissional, que nós vamos te registrar. É esse Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Você veio de linhagem abençoada, de promessa, descendência abençoada. Recebe a tua palavra profética hoje no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Um dia lá no São Lucas chegou uma mulher para nós. Olha, eu fiquei no seminário, ensina a não ficar muito contando essas coisas, mas me entendam. Chegou uma mulher lá para me orar, para me dobrou o joelho. Por que aquela mulher fez aquilo? Dobrou o joelho. Eu dei uma olhada para ela deu uma olhada para mim e disse: grande é o estreito, mas vamos abrir a boca e agora? Aí eu era novo no negócio, eu disse: se ela abrir a boca, eu abro também. Eu confiava no Senhor, mas eu tinha que ter uma retaguarda. Não congregava lá, congregava no Ipiranga, então ainda tinha que seguir uma ética, porque o pastor me estava ficando na minha cabeça, pegando no meu pé, era uma coisa difícil. Eu abri, foi as 2 mãos e dei um grito: Deus! Fulano de tal, grande vai ser. Poucas vezes aconteceu isso, de Deus colocar um nome na minha boca. Conta nessa, talvez só. E ela completou. Grande foi
que ia matar eu e a irmã Lídia. E andou atrás de nós. Armado, com não sei quanto segurança no carro blindado. E não foi um dia nem dois. A mulher dele foi no portão da minha casa. Um envelope com $9.000. Eu vim trazer um presente para você. Nem no portão eu abri, nem no cachorro eu prendi e disse: do jeito que você está, faz a volta e vai embora no nome de Jesus, porque eu não quero esse dinheiro amaldiçoado. Mas eu precisava do $9.000. Então, e todo mundo, não é pouco dinheiro, $9.000. Não passou um dia nem dois, não, irmão. Foi 1 ano e pouco. E olha, grande foi. Até indireta. E é uma coisa que eu já precisei tomar medicamento por conta disso. O apuro foi feio. Mas quem tinha dito era Jesus de Nazaré. Depois de 1 ano e pouco, esse homem chegou lá, no ciclo de oração, contando a verdade, gritando a verdade, pedindo para chamar a quem ele tinha mentido, enfim. E do jeito que Jeová tinha dito, e um pouquinho mais, porque nós somos limitados, o Senhor fez acontecer. Infelizmente perdeu tudo, mas perdeu tudo e achou o resto que faltava. Achou Jesus, tornou-se um servo de Deus. Aí uma vez eu fui pregar lá no Itaim Paulista, Itaim Bibi, um lugar chique, Itaim Bibi, né? Itaim Paulista é aqui. Fui lá no Itaim, na rua Flórida, sei lá, no meio de um monte de mansão, umas coisas. Não é minha realidade, não tenho vontade que seja também, mas respeito os irmãos lá, porque são servos de Deus. Eu bati o olho e o homem não parava de me olhar. Eu disse: Jesus, me guarda. E o homem não parava de me olhar. Eu disse: Jesus, me guarda. Me guarda, Jesus, que história é essa? E sozinho, disse: meu Jesus, me guarda, me guarda. Aí preguei a palavra. É a comunidade, aí a gente criado na Assembleia, fica até todo desconcertado, mas eu preguei a palavra, falei o que Deus mandou. Quando acabou o culto, me levaram para uma sala, tinha lá um lanche, aquele homem entrou, muito bem arrumado. Eu digo: Jesus, o que é isso? Porque o Espírito de Deus não deixou eu reconhecer ele. Quando ele esticou a mão, ele disse: eu sou fulano. Eu olhei para ele e disse: a paz do Senhor. Olhei dentro do olho dele. Algum dia eu te prejudiquei? Eu falei: não. O Senhor nunca me prejudicou. Porque tudo que eu te falei, eu não falei porque eu quis, eu falei porque foi Deus que mandou. Então agradeça ao Senhor que o Senhor te deu vitória. E hoje eu posso te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus também. As coisas de Deus. A Bíblia diz que ele confunde o sábio. Confunde os sábios, aniquila. Pastor, onde é? 1 Coríntios 1, 28. Vai ser um bom, esse tem que citar certinho. E Deus escolheu as coisas vãs deste mundo e as desprezíveis. Cadê o coral? E as que não são, para aniquilar as que são. Deus da promessa. Tem crente que para acreditar numa promessa, as coisas têm que estar em todas lógicas, todas dentro do plano dele. E hoje eu estou falando tanto que todas dentro do plano dele. Mas o Senhor é infinitamente mais do que você pensa. Não tenha medo das artimanhas do maligno. Não fuja das artimanhas do maligno. Não tente. Mas não deixe de ir onde precise, sem a autorização da voz de Deus, claro. Não deixe de fazer o que precisa, porque o Senhor é contigo. Não será tocado a tua vida, porque tu és ungido. Não irão te maltratar, porque tu és escolhido de Deus também aqui. Meu querido, eu quero que você coloque-se em pé.
depressão alcoólica, vamos pedir ao Senhor vitória. Há alguém que queira aceitar Jesus como Salvador? Dê um sinal ou vem aqui à frente, nós queremos orar por você. E se você, meu querido, crê que hoje é dia de bênção, você crê no poder desta palavra, não em nós aqui, porque somos limitados, mas se você crê no poder desta palavra, saia do seu lugar e vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Tu és abençoado. Eu vou ler o último versículo para concluir, Gálatas 4:28. Gálatas. Onde fica Gálatas? A minha Bíblia sumiu por um tempo. Olha aqui, 3:16 primeiro. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Aí no 4:28, Paulo diz assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa de Isaac. A promessa te acompanha. E nós acabamos de ler aqui, olha, o que o salmista dizia: lembrem-se disso, que ele não violou esta aliança. Abraão deixou de ser obediente e titubeou, mas o Senhor foi puxando Abraão aqui, puxando Abraão para colar, puxando, e o nome do Senhor Deus foi glorificado. Deus vai te dar um livramento na cabeça, não é de ficar doente da cabeça, mas da pressão arterial intracraniana. Hoje Deus vai estar ordenando um grande livramento a ti. Ele vai operar um milagre dentro de você, na tua cabeça, no sentido de saúde, de pressão arterial lá por dentro, a pressão intracraniana, que você quer isso. A pressão intracraniana. Qualquer coisa a gente pergunta para a doutora Gilda, ela explica. Deus vai te dar uma grande vitória. Não leve um susto nem nada. Não se ficar um dia inteiro com um soro na veia, já vai saber. O Senhor é que está fazendo o que era pior aqui. Porque Deus está ordenando um grande livramento. E uma coisa definitiva, fim a esta situação, Deus está ordenando esta noite. E tu testemunharás a fidelidade e a misericórdia. E o nome do Senhor em ti será glorificado de maneira extraordinária. Aleluia! Vai fazer uma viagem para longe, acompanhada do companheiro. É a mão do Senhor que vai movimentar e girar a terra ao contrário, para que uma promessa se cumpra e para que seja surpreendida na hora e do jeito que nunca pensou, que não imagina, não tem como. O nome do Senhor vai ser louvado. Quando acordar, está na fila do check-in com bica, e o nome do Senhor, Deus sendo exaltado, e não demora muito. Porque ele tem pressa em fazer algo de âmbito familiar, ele tem pressa em fazer. Aleluia! Ergam as mãos para cá, meus amados. Eu não sei o seu nome. Como que chama a irmã, a esposa do Éter? Oi? Cláudia. Deus não está me dizendo que você toma, e nem que não toma, mas eu preciso dizer bem, bem forte. Deus está me mostrando 3 caixas de comprimidos. 3 caixas. Isso pode ser só um símbolo. Uma tem a tarja preta, a outra vermelha, e uma outra não tem tarja alguma. Deus está dizendo dentro do meu coração que Ele vai dar saúde à tua mente hoje. Tu não vai ser dependente de antidepressivo, não mais, de forma alguma. Tu não vai ser dependente de medicamento que tem que tomar todo dia para controle do sistema nervoso e da pressão arterial, não mais. E nem de paracetamol, que é um remédiozinho só para dor.
um remédiozinho bem simplesinho que a médica disse para minha mãe, pode tomar o quanto que quiser, que ele não tem quase contraindicação. Jesus não vai te deixar assim. Agora, Ele não está me dizendo que você toma e nem que não toma. Ele está dizendo que não te deixará dependente de nenhum medicamento, de uso diário contínuo, porque a mão dele está sendo estendida na tua mente hoje. E Ele te dará vitória. E o nome do Senhor vai ser louvado na tua vida. Eu não sei com que você trabalha. Nem se hoje está trabalhando, não importa. Mas as ocultas. Uma arma do mal se levantou para que as coisas profissionalmente não andem do jeito que precisava, ou não deem certo, ou te deixem sempre triste, frustrado. Me permita esta palavra. Se levanta oculto, de forma oculta, não se declara propriamente. A sua percepção é alteração até no humor, sabe? Alteração até no humor. O humor fica alterado. Com facilidade se irrita, no outro dia são picos. Alegre, radiante, e em questão de 20 minutos, entristecido, se sentindo lá por baixo. É a percepção espiritual da nuvem do mal que está tentando te rodar. Mas o Senhor hoje diz a mim para dizer a ti, Rodrigo, para dizer a ti que Ele está expulsando esta nuvem. O Senhor vai te surpreender profissionalmente. E é com coisa grande, daquelas que só Ele faz. E Ele vai ser glorificado, e Ele vai te dar uma alegria progressiva e uma alegria segura, assim, estável. E o desejo de levantar de manhã para ver desafios e não frustrado ou com medo do que possa acontecer. Isso vai mudar a partir de hoje, porque Deus está entrando com providência. Deus está entrando com providências e Ele será glorificado na tua vida. Chama o irmão de vermelho aí. Respostas das mais profundas que a gente possa ter, que nem a gente conhece que tem aquilo como indagação ou necessidade de preenchimento de respostas. Deus sabe. Davi disse assim: eu era informe no ventre, o Senhor já me conhecia. Deus conhece o irmão. Deus conhece. É óbvio isso, sim. Deus conhece suas limitações, suas qualidades, que são bem maiores do que as limitações. Deus conhece a sua sinceridade com os demais, que já te fez sofrer muito e pagar preços altíssimos e se sentir aborrecido e até magoado. Deus conhece a sua predisposição, ou conhecia, a sua predisposição em ser ajudador, mas os prejuízos, principalmente os emocionais, de ter ajudado e ter sido mal interpretado ou ter ficado à mercê, te fizeram se tornar mais reservado e mão mais fechada. Interprete bem, em nome de Jesus. Mão mais fechada. Deus conhece tudo isso. E Ele conhece o que ficou como sequela. Ele é justo. E aí? Porque Ele é justo. Faz parte do caráter. É primordial na personalidade dele ser justo. Ele é justo, e aí? Ficaram vazios. Há um desejo de entrega maior ao Senhor. Há um desejo de um conhecimento maior de Deus. Mas os vazios, os bloqueios, dentro disso que eu citei, eles ficam como assim, pensaria, opa, muito bem. Deus vai passar a resolver estas causas lá dentro de ti. Me permita uma palavra. Te fará novamente um homem bom. Não estou dizendo que tu és mau. Não. Porque bom de verdade é só Deus mesmo. Nós temos as nossas falhas. Mas te fará, Ele vai te devolver para você. Da forma que era. Mais puro. Deus vai fazer isso acontecer. Para que uma grande obra espiritual seja feita na tua vida e Ele seja glorificado. Ainda diz o Senhor que Ele é cardiologista dos cardiologistas.
Deus está fazendo uma grande obra. Como cardiologista, em todas as funções do teu coração nesta noite. Tocando nas válvulas. Jesus. Tocando na válvula. Eu não sei o que é isso. E no marca-passo natural que nós temos. No marca-passo natural. Que traz o controle dos nossos batimentos cardíacos. Deus está fazendo um milagre no teu hoje. E na válvula mitral, que aqui o pastor Paulo diz que é o controle da passagem do sangue, da irrigação do sangue no coração. O sangue de Jesus sobre nós aqui, porque aqui também é só o Senhor dos Exércitos. Mal-estar nas pernas, mal-estar respiratório, sensação de ofegante vão sumir, porque o Senhor agiu lá na origem. Até dor nas costas que isso provocava. Até isso a mão do Senhor te envolveu aí e curou, e o Senhor Jeová será exaltado. Aleluia! Jesus, com a misericórdia, foi que veio aqui. Grande é só o Senhor dos Exércitos. Nos ajude a tomar posse da tua palavra hoje. Promessa é promessa. E quando o Senhor Deus faz promessa, promessa é promessa. E nós somos descendentes de promessa. Que no teu nome os teus servos aqui à frente saiam abençoados, todos nós também. E que possamos testificar a tua fidelidade acima de tudo. Já crendo, nós te agradecemos. Amém.